Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ser Humanologista. Eu sou o Fernando Tundizi Guimarães e hoje eu vou contar para você 5 gatilhos que podem acionar a inflamação do seu corpo. Então fique atento que você vai aprender como evitar essas inflamações no seu corpo, tá ok? Então roda a vinheta e vocês vão ver. Bom, então vamos lá. Então não esqueça de pegar papel e caneta, porque essas informações são muito importantes e vão te ajudar a identificar essas inflamações no seu corpo. O nosso primeiro gatilho, que nada mais, nada menos do que o nosso intestino, o intestino alterado. Você que já me segue aí, já não se espantou muito aí com essa informação, porque eu vivo falando sobre o intestino, eu até tenho uma série de 5 vídeos aqui no YouTube que fala sobre toda a saúde intestinal, desde o começo até você conseguir corrigir essas alterações aí no seu intestino. Ele se chama A Arte do Intestino. Então, não deixa de assistir também, porque é muito importante. Mas então, como vocês já sabem, o intestino ele é extremamente importante no processo de construção da nossa saúde e também das nossas doenças, Ele representa uma das principais chaves dos nossos adoecimentos. Você sabia? É verdade. O intestino é importantíssimo. Então, o que acontece? O intestino é como se fosse um guarda que controla a entrada e saída dos nutrientes, o que são assimilados e o que não são assimilados, as sujeiras que nós devemos eliminar e as vitaminas que nós devemos guardar. E aí o que acontece? Essas sujeiras às vezes podem penetrar na nossa corrente sanguínea e aí gerar as inflamações. Isso pode acontecer devido ao aumento da permeabilidade do intestino, ou seja, é a passagem da sujeira do intestino para as redes sanguíneas, para todos os vasos sanguíneos. Então, existem alguns agressores, especialmente os alimentos, e hábitos de nossa vida que acabam interferindo nessa barreira, nessa sujeira e deixa penetrar para a nossa corrente sanguínea, São como tipo penetras que entram numa festa sem ser convidado. E isso ocorre porque os guardas, não fazem o trabalho corretamente, ou seja, o intestino não está impedindo a entrada dessas substâncias para a corrente sanguínea, Existem algumas substâncias que aumentam essa permeabilidade do intestino. São alguns produtos como o glúten, o leite, os industrializados e também os embutidos. Então eles geram essa inflamação, aumenta essa permeabilidade e essas macromoléculas penetram na rede sanguínea. E aí, ela estando na corrente sanguínea, ela vai para o corpo todo gerando essa inflamação. Então, no nosso corpo não tem capacidade orgânica para absorver com facilidade essas substâncias. E aí chega um momento em que ela não aguenta mais. E aí gera a inflamação, que é o aumento da permeabilidade. Então é muito importante a gente ficar atento a esses sintomas. Por exemplo, olha só, a alergia ela pode ser um fator que desencadeado pela uma alteração da permeabilidade intestinal. Existem outros também, mas a gente nem liga a alergia ao nosso intestino, então é muito importante. O nosso segundo gatilho é o agrotóxico, O agrotóxico, ele é um gatilho mais comum para nossas inflamações, porque os agrotóxicos, os pesticidas, eles acabam sugando os nutrientes das nossas frutas, vegetais, raízes, e isso é um grande problema. Porém, quando eles são ingeridos no nosso corpo, eles são encarados como agressores, tipo um vírus, tipo uma bactéria, e acaba gerando a reação inflamatória. Eu sei que os produtos orgânicos são mais caros,
até menores, mais feios, né? Mas eles são extremamente saudáveis, então extremamente importantes para vocês introduzirem na sua alimentação. Apesar de serem mais feios os alimentos, é muito importante. Agora, se você não consegue, não quer utilizar os alimentos orgânicos, é importante que você lave eles bastante para tirar o máximo de substâncias de agrotóxicos. Outra coisa muito importante, que até a gente coloca na tríade do emagrecimento, que é um dos programas que nós temos na internet, junto com a nutricionista Simone, são os períodos que nós colocamos para vocês comprarem os alimentos. Então existem determinados períodos que tem mais agrotóxicos e menos agrotóxicos. Então, dependendo da safra, esses alimentos têm mais agrotóxicos e outros menos. Então é legal essa tabela para que vocês utilizem nos meses dos anos alimentos que sejam com menos agrotóxico. O outro gatilho que é muito importante para a inflamação são os radicais livres. Os radicais livres, eles são como uma espécie de sujeira química que fica no resultado de procedimentos orgânicos normais, né? Mas como assim, Fernando? Nós mesmo produzimos radicais livres? É isso mesmo, tá? Todo mundo produz radical livre. Isso daí faz parte. Na nossa respiração, nossas células já produzem radicais livres. O ato de andar, de comer, piscar, dormir, faz com que o corpo gere esses radicais livres. Isso é normal, tá? O que é importante é fazer essa limpeza desses radicais livres. Isso é importante, que o corpo elimine esses radicais. Mas às vezes essas sujeiras são tão grandes que o corpo não dá conta de eliminar. E isso acaba gerando os inflamadores crônicos, né? São pessoas, por exemplo, que passam por anos se alimentando mal, com estresse, sedentários. E isso vai acumulando no corpo e o corpo não vai conseguindo gerar. Isso gera uma oxidação nos órgãos, como no cérebro, coração, rim, fígado, gerando doenças crônicas. Tipo, por exemplo, as placas de ateroma, a diabetes, a gordura no fígado, entre outras doenças crônicas. É muito importante a reeducação alimentar e a introdução de antioxidantes para poder corrigir e auxiliar na limpeza do nosso corpo. Por isso eu bato muito na tecla de alimentos que são antioxidantes, de suplementos que são antioxidantes. Porque muitas vezes a gente precisa desse auxílio, precisa de uma nutrição com polifenóis, por exemplo, que são antioxidantes, ou alguns outros suplementos que tenham esse princípio antioxidante para estimular o seu corpo a eliminar todas essas sujeiras, certo? Bom, o quarto gatilho são as alergias, né? As alergias, eu não estou falando somente de espirro, coceira, né? Que são essas alergias mais simples, sem muitas alterações. Eu estou falando nas alergias alimentares, que são responsáveis por alteração gastrointestinal, pelas dores, pelos inchaços, as irritabilidades, distensões abdominais, até mesmo, olha só, depressões e síndromes do pânico. Elas podem ser influenciadas, aumentadas, né, estimuladas pelo nosso corpo por causa de algumas alergias, exatamente. Isso ocorre porque as alergias geram inflamações, e essas inflamações, elas geram alterações, né? Então essas alterações hormonais e que podem ir para o nosso cérebro e influenciar nos neurotransmissores. E aí, isso daí influencia nas depressões. Então, ao invés das pessoas cuidarem da alimentação, elas optam mais por formas mais fáceis, né? Então, menos restritivas, como os remédios, que são orientados por médicos, que até nem têm uma visão tão integrativa. Mas é muito importante esclarecer uma coisa. Nós não somos contra remédios, óbvio que não, tá? Porém,
muitas vezes esses remédios, eles são introduzidos de forma sem muito critério. Tipo, qualquer coisinha, qualquer tristezinha, eles já entram com antidepressivos e isso altera muito a sua microbiota intestinal. Então, é importante que logo no começo você já identifique, já busque auxílio para já fazer essas correções, para que no futuro você não evolua numa grande depressão, numa grande síndrome do pânico, e isso daí possa ser necessário realmente os remédios. E aí sim o negócio vai demorar um pouco mais, mas é muito importante a introdução e a união. Mesmo que você já esteja tomando remédios antidepressivos, por exemplo, é importante você cuidar da sua microbiota intestinal, é importante você cuidar de toda a parte suplementar, toda a parte de análises laboratoriais de vitaminas, de minerais. Equilibrando isso, o remédio vai fazer muito mais efeito, você vai conseguir melhorar muito mais rápido e vai tirar esse remédio com muito mais velocidade, muito mais rapidez, vai ficar normal, né, sem nenhum sintoma, sem nenhum sintoma, por exemplo, tão rápido assim, né, vai acabar e resolver de uma forma, tá bom? Então vamos lá, então falando sobre as alimentações, é muito importante a alimentação nesses problemas, né? Porque o nosso organismo ele é totalmente integrado, então não somos partes individuais. Pensa nisso, o nosso corpo ele é totalmente ligado, então não adianta se você tomar, por exemplo, um remédio, se você não corrigir a sua alimentação, se você não colocar nutrientes no seu corpo, esse remédio não vai fazer o efeito, ou vai fazer durante um tempo e depois não vai fazer mais, ou você vai ficar dependente pro resto da vida, e não é isso que nós queremos. Então, não é depressão, não é problema emocional só, problema de cabeça. Precisa trabalhar a parte emocional, mas também precisa trabalhar a parte nutricional com uma nutricionista, precisa trabalhar a parte suplementar e, se necessário, com o psiquiatra, trabalhar a parte dos remédios. Então, não vamos esquecer essa parte, tá bom? O nosso quinto e último gatilho que eu escolhi para falar é sobre os ácidos graxos trans. Existem diversos ácidos graxos, né? Polissaturados, insaturados, monoinsaturados, mas nós estamos falando agora dos trans, né? Que são as gorduras, exato, as nossas gorduras, as gorduras. Então os ácidos graxos trans, eles são gorduras hidrogenadas presentes nos nossos óleos de cozimento, nas margarinas, que é um péssimo produto, então deve ser extinguida da sua casa. Não compre margarinas, né? Biscoitos recheados, entre outros, né? O ideal é você evitar totalmente esse tipo de alimento que tenha gordura trans, né? E aí, principalmente se você tem alguma alteração lipídica, alteração de colesterol, triglicérides, uma facilidade maior para ter placa de ateroma e etc, etc. Então é muito importante. Agora, eu quero deixar aqui um pedido para vocês. Não compre essas coisas para os seus filhos. Não precisa comprar isso. Eles não precisam de bolacha doce. Eles não precisam de balas, de chicletes adocicados, de Coca-Cola. Você entendeu? Por favor, não façam isso nem para vocês e nem para os seus filhos. Você entende? Então é um pedido que eu faço para vocês, entendeu? Porque é um absurdo o quanto os pais jogam biscoitos recheados para as crianças, essas doces, essas balas, nossa senhora, tudo isso que vai influenciar na microbiota do seu filho, e aí desde criança já vai ter alteração, desde criança já vai começar a inflamar e no futuro vão aparecer as alterações. Então, por favor, é um pedido que eu peço para vocês, não deem esses tipos de alimento para os seus filhos, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas,
compartilhe por familiares que dão essas bolachas, esses doces, essas porcariadas para as crianças e também utilizam. Vamos buscar alimentação saudável. Alimentação, não estou dizendo que vocês não possam comer algumas coisinhas, por exemplo, um pastel de vez em quando, um lanche de vez em quando, eu não estou dizendo isso, tá? Mas essas doces, tirar o açúcar. Para que o açúcar? Não necessita. Ah, mas o meu filho só toma Nescau com açúcar. Gente, o Nescau já tem 1 milhão de açúcares. Não precisa você adoçar, entendeu? Procura dar o mais saudável para ele. Não influencia. Ele não tem, a criança não tem o paladar do açúcar. Você, pai, é que influenciou. Você, mãe, é que influenciou o seu filho a gostar de açúcar. Você entende? Desde a barriga. Desde quando ele estava na sua barriga, que você se entuchou de doce. E aí influenciou para ele. Tá? Então lembra disso. Eu não estou querendo botar traumas nas pessoas. Mas eu estou querendo mostrar que nós influenciamos os nossos filhos. Então é muito importante para que eles cresçam pessoas mais saudáveis e nós nos tornamos também mais saudáveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não encarem isso como uma bronca, tá? Mas compartilhe com as pessoas, divulgue esse vídeo, isso daí tende a ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.